Aleluia, glória a Deus. Terceiro dia, a palavra do Senhor nos evangelhos diz que as mulheres que seguiam Jesus foram àquele lugar, no sepulcro, e havia um anjo ali. E aquele anjo deu um susto naquelas mulheres, porque elas não esperavam aquela cena, mas ele disse: aquele a quem vocês procuram, ele não está mais aqui. Ele estava, né? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas ele ressuscitou. Glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que são 3 bases para a libertação da nossa vida. O tema hoje é libertação, né? 3 bases para a libertação da nossa vida. A primeira, em Hebreus capítulo 4. É interessante, né? Algumas pessoas às vezes perguntam assim: por que a forma de culto de vocês é assim, com muita alegria, e levanta as mãos, e dá glória a Deus, né, e dança, aquela coisa toda? Aí eu falei assim: porque o culto é uma festa, e não é uma festa para alguém que não está presente, porque seria estranho você fazer uma festa destinada a uma pessoa que não está presente, é estranho. Então, quando nós fazemos um culto, nós cremos na mensagem da palavra de Deus, que quando 2 pessoas ou mais estão reunidas em nome do Senhor, Ele estaria ali. E como Ele ressuscitou, nós cremos que Ele está aqui, né? Então, nós fazemos uma festa para Ele. Amém? Aleluia. Então, essa é a razão de nós expressarmos de maneira que não só as pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente nós estamos fazendo para o Senhor. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Achou lá? Então, a primeira base, se você quiser anotar, guarde isso. Essas são bases para a libertação, no sentido da mensagem que Jesus deixou para nós. Em qualquer forma de libertação que você precise, guarde essas 3 bases. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, a primeira base é fé. A primeira base de libertação é fé. Esse texto diz que você deve se aproximar do trono da graça com toda a confiança. Jesus, Ele não está mais aqui sobre a terra, andando sobre a terra, não é isso? Ao 3º dia, Ele ressuscitou. Passou alguns dias, Ele esteve com os discípulos. Depois Ele subiu aos céus. Amém? Ele subiu aos céus e Ele disse que estaria ao lado direito de Deus Pai. Mas nós não ficaríamos como órfãos, né? Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que está no nosso meio hoje. Amém? Que está neste lugar. Amém? Você tem essa fé? Então, se tudo isso é real, quando fala, nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, o Senhor está dizendo, cada um de nós devemos nos aproximar dEle. Se aproxime do Senhor. Todos nós temos necessidades, todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos carências. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos nos aproximar dEle. Tem um outro texto que diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados,
eu vos aliviarei. É uma palavra, que essa palavra saiu da boca do Senhor Jesus. Aqueles que confiam, que depositam fé nesta palavra, têm encontrado refrigério, têm encontrado solução para suas causas. Porque a palavra de Deus também diz que Jesus seria o nosso conselheiro. Amém? Então, primeiro fundamento, fé. Segundo fundamento, perdão. Agora vamos entender isso aqui. Isaías capítulo 55, versículo 7. Nós precisamos crer que é possível. Não importa quem você seja, o que você fez, a cor que você tem, a sua classe social, o seu endereço, não importa nada disso. Isso não influencia naquilo que Deus tem a fazer na sua vida. O que é importante é que se você tiver fé, se você crer o suficiente para entender que Deus tem uma nova vida para você e que Ele quer dar esta nova vida e ela crescer em você através da obra que Ele vai fazer na sua vida, se você crer nisso, começa a nascer uma atitude nova em nós. Que atitude é essa? Eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso deixar Ele conduzir a minha vida através das Escrituras que revelam o caminho do Senhor e através da obra do Espírito Santo que Ele quer realizar na minha vida. Amém? Então, esta é a fé. Perdão, capítulo 55 de Isaías, versículo 7. Esse texto diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Aleluia. A gente encontra muitas pessoas, quando eu falo a gente, porque não é só eu, encontramos muitas pessoas aí no dia a dia, quando vamos compartilhando as coisas da vida e as coisas de Deus, eu pelo menos encontro algumas pessoas que falam assim: para mim não tem mais jeito. Então, a segunda base de libertação, o perdão do Senhor está dentro de um entendimento que nós vamos tendo gradativamente, que chama-se amor de Deus. Perdão, ele não acontece porque nós fazemos alguma coisa ruim e depois começamos a fazer alguma coisa boa para compensar isso. Não. Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. E diz a palavra do Senhor que Ele fez isso. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova do amor de Deus. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então, isso significa o seguinte, que através desta obra, vem um perdão sobre a tua vida. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa. Porque o Senhor Jesus, Ele veio por tua causa também. Então Ele veio para te libertar também. Do quê? Da condenação do pecado que está sobre toda a humanidade. O apóstolo Paulo destinou uma carta aos Romanos. E ele disse no capítulo 3 dessa carta, versículo 23, que todos pecaram
estão destituídos da glória de Deus. Mas isso não agradava a Deus, né? Isso não agradava a Deus. Uma sentença de morte. Que morte é essa? Separação eterna de Deus. Isso não agradava a Deus. A maior criação de Deus é o homem, irmãos. A obra-prima de Deus é o homem. Então, logo que aconteceu, surgiu o pecado na humanidade, o Senhor, Ele planejou uma obra de resgatar o homem dessa situação. Lá em Gênesis capítulo 3, Ele já declara uma obra sendo preparada para nós. Nós temos que entender isso. Isso é muito amor, queridos. E amor não é assim apenas um sentimento intenso, é um sentimento que gera obras no decorrer dos tempos. Deus realizando coisas tremendas, querendo mostrar para o homem que Ele realmente tem um desejo de ter o homem junto com Ele novamente. Mas o pecado separando o homem de Deus, né? E isso vem no percurso dos tempos. Deus levantou profetas para avisar o que estava acontecendo, avisar o que viria, mostrando que pela fé, estão entendendo? Pela fé, nós poderíamos ser salvos, pela fé no Salvador, pela fé no resgatador, amém? Vocês estão acompanhando, irmãos? Então esse texto sobre perdão é fundamental. Essas pessoas que falam assim, não, eu não tenho mais jeito, elas colocaram uma sentença sobre elas mesmas. Eu entendo isso, mas vem a palavra de Deus e diz, tem jeito para você também. O mundo pode não crer mais em você, as pessoas podem não acreditar mais em você, você fez muita maldade nessa terra, você fez isso, fez aquilo outro, né? Não importa aí ficar descrevendo o tipo de maldade, mas aquele que permitiu que você tivesse o fôlego da vida, somente esse, diz, eu morri por você. Eu morri por você. O mundo pode não ter te valorizado até aqui, mas já tem uma pessoa que já te valorizou há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Ele disse que morreu por cada um de nós. Cada um de nós. Então você precisa aceitar. É estranho ouvir isso. Você precisa aceitar o perdão de Deus. Estão entendendo isso? Estão entendendo, queridos? E sabe o que acontece quando alguém aceita o perdão de Deus? Nós aprendemos a perdoar. Então, o perdão, ele tem uma obra tremenda, um poder tremendo de libertação. Aquele que não perdoa, ele se torna amargurado, angustiado, deprimido, irritado, iracundo. A pessoa é corroída por dentro, né? Quem não tem perdão, ele fica remoendo, e tem pessoas que passam a vida assim. Quando a pessoa perdoa, o primeiro que passa pela libertação é quem liberou o perdão. Então, primeiro fundamento, você tem que crer que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo e Ele quer fazer parte na sua vida, né? Segundo, que Ele te perdoa, quer que você se achegue a Ele, para Ele mudar a sua vida, amém? E o terceiro fundamento e último, que eu quero que você guarde, é amor. O amor cobre multidões de pecados, né? Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso é amor.
O amor humano, ele tem que ter reciprocidade, né? Tem que ser, eu amo porque ele me ama e assim vai. Agora, eu não sei se você já ouviu uma definição diferente, mas eu quero te dar uma definição diferente do que se fala no nosso dia a dia. Mas amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Você concorda que seria muito estranho o homem pecador fazendo um tanto de coisa, ofendendo a santidade de Deus, criando tantos problemas com outras pessoas, e Deus continuar amando? Seria esquisito, né? O amor humano, o que acontece? Eu não gosto mais dele. Por quê? É porque ele agora é assim, é assado, ele mudou, ele deixou de investir em mim e tal, não sei o quê. Isso é amor humano. Agora, o que acontece nesta caminhada maravilhosa com Deus? Quer ver? Você que está aqui pela primeira vez, observe isso. Quem aqui é pecador, levanta a mão. Ué, eu acho que entrei no lugar errado. Achei que entrei numa igreja. Pode baixar, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. O que nos atrai, uma das coisas que mais nos atrai até o Senhor. Jesus não pecou. Amém? Deus é santo. E nós somos pecadores. Nós ferimos a santidade de Deus. Mas Ele não nos abandona. Por quê? A única possibilidade de eu e você sermos transformados é pela obra de Deus na nossa vida. Deus sabe disso. E por isso, quando nós ferimos a santidade de Deus, Ele gera algo no nosso interior, que é uma obra do Espírito Santo de Deus, e também por conhecimento da palavra, nós entendemos que ferimos a Deus. Mas quando nós entendemos o amor de Deus por nós, nós não queremos ferir a Deus. E aí vem o arrependimento. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Eu pequei, mas eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu me achego a Ele e falo: Senhor, me perdoe, porque eu pequei. Sabe o que acontece? Na primeira carta de João, capítulo 1, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor não desiste de você. Você está me ouvindo? Você que está aqui, você que é da igreja, você que veio a convite, querido, Deus não está desistindo de você. Eu vou dizer para você que talvez você não entenda isso, mas você veio aqui por um convite, por alguém que ama a sua vida, que está investindo na sua vida, porque esta mensagem é a mensagem que liberta as pessoas de uma infinidade de coisas e que estabelece o plano de Deus na nossa vida, que é um plano de salvação e vida eterna, né? É salvação, a vida eterna, uma vida plena com Deus. Saber que Deus existe não está mudando a vida de ninguém, porque na verdade não é isso o suficiente. O suficiente é você ter um encontro genuíno com aquele que vive. Ele está vivo e por isso eu posso dizer para você que você precisa ter um encontro com Deus. Isso vai mudar a sua vida, isso vai abalar a sua vida. Abalar de uma forma ruim não, vai mexer nas tuas estruturas velhas, frágeis, que estão trincadas, que estão precisando de apoio, de estacas para sustentar. Muitas pessoas estão aí de pé, sorriem para nós, mas só Deus sabe, no secreto da vida daquela pessoa, o quanto que ela sofre, o quanto que ela luta por algumas coisas, luta por buscar entendimento de coisas que não entende. Quando o Senhor diz que aqueles que andam com Ele jamais serão confundidos, que aqueles que andam com o Senhor não serão abalados. Isso é uma das expressões
da nova vida que Deus tem para todos nós, né? Mas você precisa acreditar que Ele te ama na condição que você está hoje. Na condição que você está hoje. Aqui não está cheio de pessoas boazinhas. Aqui está cheio de pecadores que estão num processo de transformação. Aleluia por isso, né, irmãos? Hã? Você não está do jeitinho que você estava antes, não, né? Ih. Às vezes a gente ouve assim, acho engraçado. A igreja de vocês é assim, é cheio de ex-drogado, ex-prostituta, ex-alcoólatra, ex-ladrão. Eu falei, mas você só pega coisa pesada. Ah, o que mais tem? Eu falei, linguarudo, mentiroso, vaidoso, orgulhoso, presunçoso, tá bom? Avarento, ciumento. Ai, Jesus, tá? Eu sou quase tudo isso. Vocês estão entendendo? Se eu puxar a lista, encaixa todo mundo. É ou não é? Então nós aí a pessoa então fala assim, então é cheio de ex, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, mas algumas coisas ainda lutamos para vencer. Mas a palavra de Deus diz, Ele disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Ele venceu o mundo, se eu andar com Ele, eu vencerei também. Amém? Porque Ele vai me mostrar esse caminho. Entenderam? Então é muito mais do que você dizer, não, mas eu acredito em Deus. Isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Quem aqui já mexeu com as coisas meio pesadas, sabe que é comum nesse meio, quando a gente fala assim, rapaz, você está correndo risco de vida e tal. Ah, não, fica tranquilo que eu estou protegido, graças a Deus. Graças a Deus. Eles creem em Deus, mas eles não andam com Deus. Quem anda com Deus tem vida transformada, não é? Quem anda com o Pai Celeste, o filho que anda com seu pai, ele passa a ter características do seu pai, porque o filho admira o pai. E quando a gente admira alguém, a gente vai ficando parecido com esse alguém. Não é verdade, irmãos? Não é assim? Tá bom, você pode ficar parecido com sua mãe também, né? A gente não concorda. Então, essas são as 3 bases para a libertação. Primeira, você tem que crer. Para crer, você precisa às vezes conhecer mais da palavra. Ah, não é suficiente, então vá conhecer a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei muito bem por onde começar. Procure a pessoa que te convidou. Essa pessoa vai te orientar. Ela vai te orientar no que diz respeito à palavra de Deus, no que diz respeito à igreja, como é que não é. Procure essa pessoa, porque você precisa crescer em fé. E entenda o perdão. Entenda o perdão de Deus. Jesus morreu na cruz para nos libertar. Aleluia. Aleluia. E como é maravilhosa a nova vida. É maravilhosa. Algumas crianças que você viu aqui, à noite, aqui nessa encenação, se você sentar e conversar com elas, você fica maravilhado. Elas creem. Se você perguntar quem é Jesus, você senta porque ela vai falar. E louvado seja o Senhor por isso. São crianças que, se você observar aí fora, se você observar numa escola, num ambiente social aí fora, você vê que são crianças que não têm temores. Não são crianças amedrontadas, assustadas. Por quê? Porque elas sabem que existe alguém que zela pela vida delas. Mesmo que ela ainda não tenha entregado a sua vida, ainda feito a confissão de Cristo na sua vida, os nossos filhos sabem que os seus pais têm uma promessa
sobre a vida deles que se estende sobre os seus familiares. Não é? Então, os filhos sabem. A nossa casa está guardada por Deus, né? Amém? Então eu gostaria que nós pudéssemos nos colocar de pé agora, para nós agradecermos, que também na carta aos Efésios, a igreja que se reunia em Éfeso, no capítulo 2, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é obra de Deus, pura obra de Deus. É uma obra de graça, misericórdia e de amor de Deus. Nenhuma pessoa pode fazer alguma coisa, por maior que seja, para alcançar a salvação. É pela fé. Amém? É pela fé. Aleluia. É pela fé. E por isso, qualquer um tem acesso. Qualquer um. Gostaria que você fechasse um pouco seus olhos. Pense um pouco na sua vida. Talvez você não consiga fazer uma retrospectiva tão rápida. Mas, se você está aqui nessa noite, é porque eu sei que você crê em Deus. Mas talvez a intensidade que você crê ainda não se tornou suficiente para que você pudesse fazer aquela entrega de vida que eu falei, deixar Deus assumir a direção da sua vida. Você sair da direção, sentar do lado, e você agora deixar o Senhor Jesus cumprir aquilo que Ele prometeu. Olha, eu vim para te dar vida, e uma vida com abundância. Jesus, Ele ressuscitou, Ele está vivo. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. E de uma maneira muito especial, eu sei que Ele está tocando os nossos corações nessa noite. Porque Ele sabe que nós viemos aqui para celebrar o nome dEle. Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus, nós nos curvamos nesta noite diante da Tua majestade. Nós nos curvamos diante da Tua autoridade. Nós declaramos a Tua grandeza. Declaramos, Senhor, os Teus feitos maravilhosos no decorrer dos tempos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor libere a bênção que o Senhor tem destinado sobre cada vida nesta noite. Que o Senhor libere sobre cada um agora em nome de Jesus. Meu Deus, que esta bênção, Senhor, eles possam levar para as suas casas. E eles possam liberar esta bênção sobre a sua família em nome de Jesus. Sim, meu Deus, porque o Senhor tem feito obra nas nossas vidas. O Senhor tem feito obra maravilhosa. Que o Senhor desperte cada vez mais o nosso coração, para que possamos te buscar mais, te conhecer um pouco mais, e isso trazer a manifestação ainda maior desta nova vida em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Ao Senhor toda honra e toda glória. Amém? Uma salva de palmas bem gostosa para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!